É um prazer imenso estar aqui ao lado dessas duas guerreiras batalhadoras. E quando a gente fala competidoras, a gente pensa sempre naquele momento da competição, né? Mas elas foram guerreiras durante 2 anos para chegar em Lyon, na França. E aí hoje a nossa tarde aqui é para bater um papo um pouquinho sobre isso, né? Eu vou começar aqui com uma pergunta para ambas, tá? Que eu acho que é interessante para o público saber. Como que começou esse processo para vocês? E eu digo esse processo um pouquinho antes da competição. Vocês se decidiram por uma ocupação, uma profissão e foram buscar o Senac. Como é que foi isso para vocês? Então, para mim, eu, na verdade, não tinha decidido a minha profissão. Eu tinha acabado de sair do ensino médio. Foi uma época pós-pandemia, então, assim como todo mundo, eu estava um pouco perdida sobre o que eu queria fazer no pós. Então, eu decidi que eu precisava me qualificar, trabalhar, buscar uma oportunidade, um caminho para mim. E o Jovem Aprendiz foi esse caminho, e foi através dele que eu conheci o Senac. Eu comecei a trabalhar num hotel como Jovem Aprendiz, e eu fazia o curso do Senac como complemento do trabalho. E assim, no Jovem Aprendiz, nesse curso, eu tive a oportunidade de conhecer diversas áreas do hotel. Eu trabalhava especificamente como ajudante de garçom, mas no curso eu ouvia sobre a governança, a recepção em si. Então, eu tinha um overview melhor do que era a hotelaria, do que como funcionava um hotel. E o Senac entrou para mim nesse curso. Eu tive a oportunidade de conhecer diversos profissionais da área e começar a minha preparação, né? Através do curso, eu tive a oportunidade de conhecer as competições. Na verdade, foi a minha primeira aula do módulo de recepção. Eu fui, assim como a minha turma, no centro de treinamento que hoje em dia eu treino. Foi lá que eu conheci a competição, foi onde me foi apresentado. Foi o espaço onde, na verdade, eu fiz a minha inscrição para começar nas competições. E eu não fazia ideia de que, naquele momento, aquela simples inscrição me traria hoje aqui, e é realmente incrível. Fantástico. E você, Bruna? Bom, boa tarde a todos, primeiramente. Eu sou de Nova Friburgo e foi lá que tudo começou, minha jornada desde nova, sempre muito vaidosa, apaixonada pela área da beleza. E durante a minha juventude eu ficava na casa de uma senhora que tomava conta de criança para os meus pais trabalhar. E lá, desde então, eu adorava mexer no cabelo das meninas, fazia vários penteados e sempre recebia elogios, assim: nossa, você leva muito jeito sobre isso, por que você não segue essa área? E foi então que eu iniciei o meu ensino médio. Eu fiz o primeiro ano como formação de professor e eu falei assim, bom, eu quero aproveitar o ensino médio e ter uma profissão. E foi então que eu decidi, eu falei assim, cara, eu quero ser cabeleireira. Mesmo não tendo ninguém na minha família, eu sabia que o meu olho brilhava muito sobre a profissão. E foi então que eu decidi, fui para uma outra escola, fiz o ensino geral e na parte do curso da tarde me inscrevi no Senac. Procurei o Senac como uma instituição que ela é reconhecida internacionalmente. Eu falei, é isso que eu quero para minha vida. E entrei no curso, e quando eu tive o contato com as primeiras aulas, assim, com os clientes, com as meninas, ali eu tive certeza que era o que eu queria para minha vida. Transformar a pessoa, transformar a autoestima. E eu me encontrei. E no meu último dia de aula, eu tive a oportunidade de conhecer as competições através do Projeto Circuito. E foi então que a minha vida transformou completamente, eu digo, da água para o vinho. E estou aqui hoje podendo compartilhar um pouquinho disso com vocês. Bruna, bacana. É interessante assim dar um panorama para vocês que a gente nas competições, a gente tem sempre a seletiva do estado. Então aqui no Rio, a gente, antes da seletiva, a gente tem um projeto legado que faz parte da competição. A gente anda em todas as unidades com o conhecimento adquirido na competição anterior. Agora, o próximo legado, a gente já está fazendo saúde, etc. e tal, cabelo e recepção, a gente deu uma pausa para preparar as duas, e a gente está levando o legado.
logo, logo a gente vai iniciar a seletiva no Rio de Janeiro. E aí na seletiva, para vocês, qual foi a maior dificuldade para vocês durante a seletiva no estado do Rio? O que para vocês foi mais desafiador nesse momento? Bom, como eu disse, eu sou de Nova Friburgo. É perto, mas para uma jovem que tinha 19 anos, parecia ser algo muito impossível. Eu lembro até hoje, quando eu recebi o papel contando que seriam 7 etapas. Eu queria não me emocionar, mas é impossível pela transformação que aconteceu na minha vida. E eu olhei assim, eu falei assim, meu Deus, será que eu consigo chegar até o final? Será que eu sou capaz de ser eleita representante do Rio de Janeiro? E eu lembro que desde a apresentação do Paulo Henrique, dá um oi aí, Paulo, que é o meu treinador. Na época, ele era o ex-competidor. E eu lembro que na apresentação dele eu me vi vivenciando a competição estadual, me vi sendo campeã da nacional, sem ter muito conhecimento, mas eu me enxerguei ali naquele momento. E foi então que eu iniciei o processo. Eu lembro que foram 7 etapas, eu tive muito apoio da minha instrutora de Nova Friburgo, a Rose, e isso foi um divisor de águas. E assim, eu fui passando etapa, e eu falei assim, eu quero isso, eu quero muito, eu quero ir para o Rio, eu quero mudar minha vida. E foi então que quando eu cheguei na última etapa, eu falei assim, caramba, agora é para valer. E quando eu recebi a ligação da RH de que eu tinha sido aprovada, eu tinha sido escolhida, foi muito emocionante. Você, Vanessa, além de me dizer pra gente qual foi o seu maior desafio, a gente sabe que em recepção de hotel você tem desafios muito inerentes ao outro ser humano que você está atendendo, etc. e tal. Durante a sua participação na seletiva aqui no Rio, você teve a oportunidade de exercitar bastante isso? Sim, acredito que entre tantos desafios, um dos maiores para mim, assim como a Bruna, eu moro um pouco distante assim, do centro aqui do Rio, apesar de ser no Rio. E na minha realidade eu não me via chegando onde eu estou hoje. Então, aquele momento onde eu fiz a inscrição foi assim um tiro no escuro. E eu não era uma pessoa muito confiante, na verdade. Eu não era muito fã de interagir com as pessoas. Quando eu entrei para a competição, eu tive um vislumbre na apresentação do que eu poderia ser, do que eu poderia me tornar. E assim, foi um salto de coragem para mim. Foi a primeira vez que eu fui confiante o suficiente para acreditar um pouco mais em mim e tentar. Foi só a primeira etapa, só uma inscrição, mas assim, para mim foi muita coisa. Eu voltei para casa assim, me arrependendo, porque eu estava muito nervosa, já pensando que eu não ia conseguir. E a cada etapa que eu ia avançando, me dava um pouquinho mais de coragem e pensava, caramba, talvez seja a minha vez, talvez agora eu consiga. E acho que para mim, diferente da Bruna, hotelaria nunca foi o meu sonho, na verdade, nunca foi uma possibilidade para mim. Apesar de na minha família eu ter uma pessoa muito importante, que é da hotelaria, minha mãe. Na verdade, a primeira vez que eu coloquei o pé em um hotel de verdade foi com a minha mãe. Ela foi para uma entrevista de emprego, eu fui acompanhá-la. E eu nem cheguei assim na área da recepção, a parte mais bonita do hotel. Eu estava na área dos funcionários. E mesmo assim eu me deslumbrei. Só que para mim não era algo que eu sonhava, que eu desejava, que eu pensava. E acho que essa competição, essa oportunidade foi muito importante para que eu pudesse encontrar algo em que eu sou boa, que eu consigo. Eu me descobri, eu aprendi a lidar com o ser humano, a conversar, a praticar empatia, a olhar para o outro como alguém que eu quero tratar bem. Hoje em dia é um dos meus objetivos, eu quero trabalhar com isso. Então, acredito que para aqueles que estão perdidos, que acham que talvez não tenham um espaço para si ou um caminho para seguir, assim, acho que nem todo mundo tem aquela história de sonho, de infância. Acho que também é importante a gente mostrar esse lado do Senac de talvez você encontre seu caminho aqui também. Também é uma oportunidade de você se conhecer. E para mim a seletiva, cada etapa ter sido escolhida
foi muito importante para construir minha confiança em mim mesma. E hoje em dia eu sou muito feliz e muito grata por todo esse processo, porque hoje estar aqui com vocês, acreditem ou não, pode até parecer simples, eu uso muito isso, parece muito fácil para mim, mas na verdade não é. É uma luta a cada dia poder me colocar nos holofotes, olha, eu mereço esse lugar, eu estou aqui porque eu mereço, porque eu conquistei. Então é muito importante poder também passar para os outros essa visão de que tem um lugar para cada um de vocês e que vocês merecem estar onde estão. Não é à toa que eu coloquei que elas são guerreiras, né? Ver a sinceridade aqui da Vanessa, se colocando à prova perante vocês. E quem acompanhou a Vanessa sabe bem do que ela está falando, né? Muito bacana. E aí, Bruna, vamos falar um pouco da competição nacional. Na competição nacional, você estava perante os alunos do SENAC dos outros DRs, dos outros regionais, né, dos outros estados, e você se colocou à prova durante 4 dias. Como é que foi participar da competição do Nacional? Bom, foi uma mistura de emoções, né? Porque eu tive a oportunidade de disputar com 18 estados e eu sabia que o meu resultado ali era muito importante para dar continuidade a um sonho que se iniciou na época, 1 ano atrás. Então, eu meio que estava às cegas, porque eu não sabia o que era o resultado dos outros, mas eu estava ali com a vontade de vencer, que foi o que prevaleceu comigo até hoje. A vontade de vencer, eu sabia que tinha um propósito e muito grata também pelo processo que eu vivi, por ter chegado até a Nacional. Muito grata mesmo. Vanessa, na competição nacional, você disputou com mais 2 estados, né? Isso para você, isso é mais ou menos difícil. O que foi mais desafiador para você lá na etapa nacional? Pode até parecer estranho para alguns, mas acho que foi mais desafiador e mais difícil para mim, porque acho que todo mundo estava esperando que eu trouxesse um resultado, sabe? Acho que na visão de quem estava de fora era muito fácil. E na verdade tem toda uma questão, a gente tinha em mente que provavelmente viria uma medalha, mas eu não vou competir. Acredito que ninguém aqui que goste de competição, que assista, que acompanhe, gosta de competir para ficar em segundo, em terceiro. A gente quer ganhar, a gente quer o maior lugar do pódio. Então, acho que para mim, essa visão que às vezes eu tinha de outras pessoas, de que eu já tinha algo garantido, para mim não era garantido, porque eu não queria me contentar em não entregar algo bom o suficiente. Eu não queria me contentar só com um segundo, terceiro lugar. Eu queria o maior lugar no pódio. E mais do que isso, eu acredito mais do que uma medalha em si. Eu acho que é o que eu tenho ouvido desde que eu comecei. A medalha é a consequência de tudo. Fazer o meu melhor naqueles 4 dias. Acredito que o que mais me alegra, tanto na nacional quanto na internacional, é a minha performance. Eu saí da competição muito feliz com cada prova que eu entreguei, com as pessoas que eu conheci, com as experiências que eu vivi. Então, assim, eu me vi como uma profissional que sabe o que faz. É aquilo, aquela garota que não tinha confiança no começo, que fez uma inscrição e ficou morrendo de medo de passar e de não saber o que fazer. Estava naquele momento competindo com outros estados e se vendo páreo a páreo com eles, e se vendo no lugar mais alto do pódio. Acredito que para mim isso foi muito importante para a minha construção, tanto pessoal quanto profissional. Então, é muito gratificante poder, hoje em dia, ter essa visão. Porque foi um processo nesses 2 anos, não foi uma coisa que surgiu do nada. Foi um processo de construção, acredito que para a Bruna também, de confiar no seu trabalho, de confiar em si mesmo, de que mesmo vindo de tão longe, você tem um espaço aqui na cidade grande, você tem um lugar em que você pode se encontrar, em que você pode se colocar no páreo com pessoas que às vezes têm mais experiência, têm um método de treinamento diferente, talvez mais avançado que o seu ou não, e ainda assim você conseguir ter a melhor performance da sua vida, você conseguir entregar um trabalho que você fique satisfeita, é muito gratificante, é muito bom.
Muito legal, você falou de experiência, né? A gente teve a etapa estadual, foi para a etapa nacional, e aí vamos falar um pouco da sua preparação, da sua experiência na etapa para o World Skills, para a etapa internacional. Como é que foi essa preparação sua? Foi de um ano e pouco. O que você mais vislumbrou? O que trouxe mais competência para você nesse período aí de preparação? Essa preparação internacional, ela foi uma etapa que abriu mais portas na minha vida. A competição, a nacional, para vocês poderem entender melhor, na minha ocupação, eu sou recepção de hotel, então a gente simula atendimentos de um hotel 5 estrelas. E na etapa nacional, essa competição ela acontece 50% em português e 50% em inglês. Então, no momento que eu estou atendendo um hóspede, que na verdade é um ator, ele começa a falar comigo em português, isso na nacional, eu respondo em português. Se essa pessoa começa a falar comigo em inglês, eu falo com ela em inglês. Isso como num hotel normal. Na etapa internacional, é tudo em inglês. Então a gente teve essa mudança. Todas as minhas provas eu tive que fazer completamente em inglês, então eu tive que virar essa chave de agora é tudo focado no inglês e no melhor inglês possível, tanto escrito quanto falado. Isso foi uma parte muito importante. Eu tenho aqui as minhas treinadoras, minha professora de inglês, a Vera, que é uma das grandes responsáveis pela minha super melhora. Meu inglês, assim, avançou muito, eu às vezes nem acredito. Nessa etapa internacional eu estava conversando com os outros competidores e eu ficava, gente, meu inglês está muito bom. Então, assim, eu fiquei muito, muito feliz com isso. E parte dessa etapa também, para a internacional, a gente viu que era interessante eu ter essa experiência fora do país. Então, eu fui para Londres, que é, para a hotelaria, também um dos berços da hospitalidade. Então, foi muito incrível. E foi a minha primeira viagem internacional. E eu tenho muito a agradecer por ter tido essa oportunidade. No passado, eu nunca imaginei que a minha primeira vez indo para fora seria por conta da competição. Então, eu fiquei muito feliz de poder ir para Londres, poder conhecer um dos berços da hotelaria. Eu, inclusive, fiz um estágio em um hotel que, acho que quem conhece a hotelaria vai reconhecer, é o Four Seasons. Esse hotel é um hotel 5 estrelas, é um hotel de luxo. Eu tive a oportunidade de ficar um dia com a equipe de recepção e no dia seguinte eu fui para a governança para entender como é que era o back da casa, como funcionava esse hotel. E foi incrível porque, não sei se muitos sabem, mas Londres é um hub muito grande de imigração. Então eu conheci não só pessoal local, eu conheci pessoas do mundo inteiro. E de países que eu não fazia ideia de que existiam. Então, assim, foi muito interessante ver aquelas pessoas no mesmo local. E para eles, a hospitalidade, a hotelaria, o atendimento é algo muito natural. É algo básico no atendimento, você tem que ter aquilo. E é algo que eu sinto muita falta, às vezes, aqui na hotelaria brasileira. E eu fiquei muito feliz de poder ver isso e de trazer isso para cá. De você ter essa preocupação genuína, é o que a gente quer trazer com a competição também. Então, foi incrível. Eu visitei hotéis como o Ritz, que assim, quando a entrada do hotel em si fala por si só. Você via o capitão porteiro de cap, de luva, e assim, era incrível, porque parece outro mundo. E para uma garota de Guaratiba, foi engraçado, porque às vezes as pessoas não fazem nem ideia de onde eu moro. Eu falo que eu moro em Guaratiba e as pessoas, onde é isso? Para mim, poder entrar naquele hotel, poder colocar os pés ali e ser tratada igualmente como qualquer cliente que estava pagando milhares de libras para estar ali, foi incrível, abriu meus olhos, assim, de que é o meu lugar, eu pertenço ali também. Eu posso estar onde eu quiser, tratando todos com respeito, com educação. Eu consigo me comunicar, eu consigo manter uma boa relação e acho que é isso, de mostrar para essas pessoas que não importa de onde eles venham, esse é um lugar que também é seu. O quão longe a educação me levou, o quão longe me transformou. Muito legal. E para você, Bruna?
Como é que foi a experiência sua de preparação para World Skills, né? Você no meio disso já ganhou uma outra medalha, né? Conta pra gente. Bom, foi incrível. A preparação até nacional foi muito boa. E para World Skills a gente sabia que se a gente batalhou muito até ali, a gente precisava batalhar o dobro. E foi muito disso. Foi o momento que teve a vinda do meu expert, do Rio Grande do Sul para o Rio. E eu tenho um treinamento de 40 horas semanais, treino de segunda a sexta direto. Foi um treinamento que, além do meu treinador estando ali comigo exclusivamente, para mim, dedicando, para a gente conseguir trabalhar todas as habilidades, eu tive a oportunidade de vivenciar formações internacionais, curso com os melhores profissionais do mercado, tudo visando a melhor performance para representar o Brasil na World Skills. E a minha experiência internacional foi, além de realizar um sonho, que foi minha primeira viagem internacional, foi com o objetivo de participar de uma competição, que é a Global Skill Challenge, uma competição um pouco similar que acontece na World Skills, e ali estavam presentes alguns países que estariam também na World Skills. E foi uma competição muito boa, porque apesar da minha ocupação não ser obrigatório o inglês, eu iniciei esse ano o curso de inglês com a Vera também. E para uma menina que não sabia nada do inglês, eu falo que a Vera fez milagre comigo. E essa experiência dessa competição foi muito importante para eu conseguir desenvolver o meu inglês, para eu conseguir identificar as minhas dificuldades, porque eu recebia comandos que eram fundamentais no meu resultado, para saber se eu estava fazendo o corte da maneira certa ou se eu poderia ou não utilizar aquele equipamento. Então, além de toda essa experiência de poder enxergar aquilo que eu precisava aprimorar ainda mais para World Skills, foi uma competição que nós fizemos um marco também. Nós trouxemos a primeira medalha de ouro da minha ocupação e tenho muito orgulho de falar isso, porque eu sei também um pouco do que a Vanessa falou, né? Às vezes a gente não acredita tanto na gente. O que para as pessoas é tipo assim, cara, você é muito boa, você consegue. Pra gente é tipo assim, será que eu consigo? E nós fomos lá, eu consegui. E representei o trabalho de uma equipe que se esforçou muito e se esforça muito pela gente. Então, esse treinamento foi muito importante. E após o retorno dessa competição, nós continuamos. Tive outras formações com outros profissionais do mercado também. E foi uma etapa que eu diria que foi um pouco mais difícil, porque quando você está desenvolvendo a habilidade de um competidor, chega um ponto que você precisa ajustar os detalhes. E são detalhes que fazem a diferença no nosso resultado. E é o momento mais difícil, porque parece que você bate na tecla e não vai, você bate na tecla e não vai. Mas graças a Deus, batemos na tecla e foi, e tivemos um resultado incrível na World Skills. Então, você trouxe o ouro e ainda foi a competidora número 1, né, de toda a competição na Austrália, né? Foi isso. E a Bruna, além dela ganhar ouro no cabeleireiro lá em Lyon, ela foi a competidora de toda a competição com a maior pontuação. Então, assim, essas duas meninas valem ouro mesmo. São guerreiras que fizeram não só iniciaram uma carreira de uma forma diferente, elas olharam para o mercado de uma forma diferente e mesmo dizendo que não acreditou, mas a gente sabe que lá no fundinho elas estavam loucas para estar em Lyon representando o Brasil. Eu quero saber agora de vocês rapidamente, que nosso tempo está acabando, qual foi a emoção de estar em Lyon representando o Brasil e o que vocês acreditam que isso vai significar para vocês daqui para frente, na carreira de vocês como profissional? É até difícil falar sobre isso, de descrever, sabe? Porque só quem estava lá consegue, mas a gente pode tentar traduzir um pouco do que foi essa emoção. Você vê o estádio todo gritando por você, todo um país unido para torcer por você, acreditando em você. Acho que é uma das coisas mais lindas, assim, sabe? E foi o que a gente precisava para poder, acho que edificar ainda mais a nossa confiança no nosso trabalho, em quem a gente é. E a gente estava com uma delegação brasileira, então foi um momento de união, um momento de felicidade.
foi uma realização que a gente vai levar para a vida toda. Bom, para mim foi a realização de um sonho de uma menina que há 2 anos atrás sempre imaginou. E quando eu cheguei lá, eu falei assim, cara, se um dia eu pensei em 10% do evento, estava muito longe do que realmente é. Então foi muito gratificante representar o Brasil e ver com as pessoas olhando para o Brasil com um olhar diferente, vendo a qualificação da educação brasileira. Isso foi muito bom a gente em 4 dias demonstrar que a gente sabia o que estava fazendo, que a gente tinha conhecimento, que nós fomos preparados para aquilo e o resultado foi uma consequência muito boa. E hoje, para a nossa carreira, a gente vê que nós não somos apenas mais um profissional no mercado de trabalho. Nós somos o profissional no mercado de trabalho. Nós temos um diferencial muito grande. E o nosso desejo é mostrar para as pessoas que sim, é possível, que vale a pena acreditar, confiar e que se você tem um sonho, vá atrás, porque você é capaz. Então, vou dar uma boa notícia aqui para quem é aluno do Senac que está vendo a gente, vai ver no YouTube. A gente deve entrar com a seletiva para a próxima competição nacional nos próximos meses, então fiquem atentos. Agora, para encerrar, eu quero uma palavra de vocês, cada uma, que traga a emoção ou qual foi a maior experiência de vocês durante esse processo todo, não só de conhecimento técnico, de atividade, de luta, de batalha, até vocês chegarem em Lyon. Uma palavra. Transformação. Pode ser a mesma. Acredito que para mim seria realização dos meus sonhos, então. Muito bem. Pessoal, além de eu agradecer essas 2 competidoras maravilhosas aqui, eu quero agradecer também a toda a equipe que faz parte da competição diretamente, que está aqui na frente. Estela, Larissa, Angélica, Paulo, os outros competidores também que estão aqui presentes. Essa é uma ação que envolve toda a equipe Senac Rio, desde como a Bruna colocou, a Vanessa também, RH, jurídico, departamento de suprimentos, compra, marketing, todo mundo, as unidades todas, são todos envolvidos nesse processo. E como a Bruna bem colocou, é a ponta do iceberg. Esse ouro, essa participação é de todos nós. Obrigado, Bruna. Obrigado, Vanessa. Pessoal. Obrigada, pessoal. Obrigado. Obrigada a todos.